Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 diz assim: Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Eu aprendo com esse versículo que a nossa fé, ela precisa ser provada. E nisso eu entendo que ela precisa ser exercitada. Esse versículo nada mais fala que às vezes nós passamos por provações para exercitar a nossa fé. Porque se a nossa fé não for exercitada, ela morre. E a intenção na vida cristã não é que a nossa fé morra. Porque Filemon, lá no versículo 6, acho que tem um capítulo só, Filemon, versículo 6, está escrito: Peço a Deus que a fé que une você a nós faça que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo Jesus. Peço que a fé faça com que compreendamos as bênçãos. Nós precisamos de fé para compreender as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Nós precisamos de fé. E se a nossa fé não for exercitada, ela morre. Então nós passamos por provações para exercitar a nossa fé, para que a gente não perca a compreensão daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Hoje de manhã, mais cedo um pouquinho, eu estava orando e eu ouvi claramente o Espírito Santo falando no meu coração, algo assim: filha, eu preciso deixar que você se sinta sozinha, muitas vezes, para que você saiba que eu estou com você. Eu preciso deixar que às vezes você se sinta solitária, sem companhia, para você acreditar que eu sou com você. Muitas vezes o Espírito Santo precisa nos fragilizar. Porque quando nós estamos frágeis, quando nós estamos fracos, a gente se quebranta. E a gente fica mais aberto ao Espírito Santo. E quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente solitário, quando a gente não tem distrações com outras pessoas, a gente se abre para o Espírito Santo e a gente busca a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos perto das pessoas e a gente tem tanta companhia, a gente tem tanta distração, que a gente esquece da presença de Deus. E muitas vezes nós achamos que Deus não está mais conosco. E Ele permite que a gente se fragilize. Ele permite que a gente fique sozinho, para que a gente possa buscar e encontrar e reconhecer que o Senhor é aquele que está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor é aquele que está conosco quando a gente está sozinho. O Senhor é aquele que nos ouve quando ninguém é capaz de nos ouvir. O Senhor é aquele que nos entende quando a gente não tem palavra para orar, quando a gente não tem mais lágrima para chorar. E o Espírito Santo vai com gemidos inexprimíveis falar ao nosso respeito com o Senhor.
O Senhor é aquele que está conosco quando ninguém nos vê. O Senhor é aquele que está conosco no anonimato. Quando você canta e ninguém ouve a tua voz, o Espírito Santo é aquele que está recebendo o seu louvor. A palavra de Deus diz, aqui em Daniel 3, 24. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não estivessem dispostos a viver aquela situação, eles não teriam provado de uma experiência tão forte com Deus. Quanto mais nós estamos dispostos a nos entregar na presença de Deus, maior é a obra que Ele realiza através da nossa vida. Nós podemos ver aqui no versículo 28 desse mesmo capítulo em Daniel 3, 28. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. A provação que Sadraque, Mesaque e Abednego passou fortaleceu a fé deles e salvou um pessoal bom. Se nós não estivermos dispostos a passarmos por algumas coisas nas nossas vidas, não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito do Espírito Santo trabalhar na nossa vida se a gente não estiver disposto a estar fragilizado. Não tem jeito do Espírito Santo trabalhar na nossa vida se nós não estivermos dispostos a passar por provações. Porque Deus não nos ama? Porque Deus tem prazer no nosso sofrimento? Não. Mas é porque é a forma que nós temos para aprender. É a forma que nós temos para aprender. Porque, infelizmente, muitas vezes, quando nós estamos em bons momentos, a gente fica surdo para a voz do Senhor. A gente fica cego para aquilo que está bem na nossa frente. E o Senhor, então, pega o barro, amassa o barro, desfaz o vaso, refaz o vaso, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor que está tão nítida e a gente não está conseguindo ouvir, não está conseguindo entender. Nós precisamos passar por algumas coisas para nós termos testemunho, para nós termos bagagem, para nós termos propriedade para falar sobre a palavra de Deus. Propriedade para pregar para alguém, para falar: olha, eu passei por isso, por isso, por isso. E o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que nos livra. Nós precisamos ter fé, nós precisamos exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Aleluia. E aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Muitas vezes o Senhor nos chama
e nós sabemos o que teremos de enfrentar e nós começamos a arrumar desculpas. Deus, eu sou muito jovem, Deus, eu não sei falar, Deus, eu não sou eloquente, Deus, eu não sei cantar. E Ele está dizendo hoje, não arrume desculpas. Porque se eu estou te chamando, eu vou dar aquilo que você precisa para cumprir o meu propósito. Se eu estou te chamando para falar, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Se eu estou te chamando para cantar, eu vou te ajudar a cantar. Porque se eu estou te chamando para fazer algo, eu vou te ajudar a fazer esse algo. E nós vemos que Jeremias passou por situações diversas na vida dele. Nós vemos que Jeremias por muitas vezes ficou triste, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas a verdade é que Deus nunca saiu do lado de Jeremias. E a fé de Jeremias precisava ser provada, e a fé dele foi provada. E a nossa fé vai ser provada. Então o que eu tenho para falar hoje é: não tenha medo de ser provado pelo Senhor. Não tenha medo de às vezes se sentir solitário, para saber que o Senhor está com você, porque a coisa mais maravilhosa que tem nesse mundo é quando a gente se sente solitário, rejeitado, entra no nosso quarto, nós começamos a orar e sabemos que ali existe um Deus que nos ouve e que sara o nosso profundo, sara o nosso secreto, sara feridas que nós nem sabíamos que existia ali. É maravilhoso saber que a gente tem um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós precisamos, às vezes, passar falta de algumas coisas para provar que Deus é provedor, para provar dessa provisão de Deus, para poder provar desse cuidado de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que aconteçam milagres nas nossas vidas, muitas vezes nós queremos ver sinais, maravilhas, mas ninguém está disposto a ser solitário para provar da presença de Deus, para provar que Deus está aqui conosco. Ninguém às vezes quer passar falta de algo dentro de casa para poder sentir a provisão de Deus. As pessoas querem ver paralítico levantar da cadeira, as pessoas querem ver cegos ser curados, mas ninguém está disposto a ser paralítico para levantar da cadeira. Ninguém está disposto a ser cego para ser curado. Eu não estou dizendo que eu quero ser paralítica, que eu quero ser cega, não, gente. A única coisa que eu estou dizendo é que para vivermos grandes testemunhos, a gente precisa estar totalmente disposto na presença de Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam. Quando o rei mandou todo mundo se prostrar e eles não se prostraram, eles não tinham a mínima ideia do que Deus ia fazer para salvar eles. Mas ainda que Deus não salvasse, eles ainda assim estavam dispostos na presença de Deus. Isso é eles que falam. Daniel 3,16 está escrito: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó rei, não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Isso é fidelidade ao Senhor. Isso é fé. A fé deles já tinha sido provada outras vezes, provavelmente, né? Aqui na Bíblia eu não sei, não falo. Mas isso era só mais uma oportunidade da fé deles ser provada. E a fé deles foi aprovada porque eles permaneceram firmes no Senhor. Então é isso que eu tenho para falar hoje.
Permaneça firme no Senhor. Veio provação. Minha casa é isso. Tá faltando no meu celeiro. O meu filho só me dá trabalho. Minha filha é isso. Surgiu uma doença em mim. Eu te digo, as provações são feitas para que a nossa fé seja aprovada. E quanto mais nós reclamamos, acontece como aconteceu com o povo lá no Egito. A gente dá a volta no deserto e morre no meio do caminho. Porque o Senhor não se alegra das pessoas que não conseguem parar e pensar o que Deus quer de mim nesse processo. Então que nós possamos saber aproveitar os processos dessa vida para fortalecer a nossa fé em Deus. Porque nós não fomos chamados para viver um mar de rosas, nós não fomos chamados para viver pulando carneirinho, não, nós somos chamados para cumprir um propósito nessa terra. E é da vontade de Deus que nós sejamos felizes, é da vontade de Deus que nós sejamos felizes. Até porque Jesus uma vez disse, a minha paz vos dou. Ele não está falando que ia dar qualquer paz, ele fala, olha, eu estou colocando a minha paz em vocês. Deus é a fonte de toda alegria. Mas nós não estamos aqui só para isso, nós não estamos aqui só para realizar nossos sonhos na nossa carreira profissional, só para estudar aquilo que a gente deseja, não. Nós estamos aqui para cumprir um propósito em Deus. Então, permaneça firme, permaneça firme. E para terminar, eu só quero contar um testemunho aqui. Eu, há uns tempos atrás, estava sentindo uma dor muito, muito forte. Aqui, assim, por debaixo do meu útero, sabe? Como se fosse perto do canal da urina. E eu já tinha feito exames de urina e não tinha dado nada, beleza. Só que com o passar do tempo, essa dor foi intensificando. E chegou uma semana que essa dor estava muito, muito forte, assim como se fosse no colo do útero, assim, bem baixo, perto do lugar que faz o corte da cesárea. E eu fiquei com muita dor, e aí eu não conseguia mais segurar xixi, eu bebia água, e eu sentia aquela dor assim, que se não tivesse um banheiro por perto ia doendo, eu ficava louca da cabeça. E aí eu fui na igreja num domingo e eu fiquei lá no culto, tal, adorei a Deus, vim pra casa e essa dor assim atacou de uma maneira que, meu Deus do céu. E eu fui pro box do meu banheiro, eu agachei assim, eu vi estrela, eu vi passarinho e eu agachei, eu comecei a chorar e aquela dor assim latejando no colo do meu útero. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais, o que é isso? Eu vou ter que ir no médico de novo, eu vou ter que fazer uns exames. E o meu esposo chegou na porta do banheiro e falou, amor, o que você tá fazendo agachada aí? E eu falei, amor, eu não tô aguentando de dor, não tô aguentando de desconforto. Eu fiz os exames faz pouco tempo e os exames não deu nada. E eu não sei o que é isso. E aí tá bom, a dor passou, aquela crise de dor que eu tinha tido. A gente deitou, eu levantei na segunda-feira de manhã, eu trabalhava no mercado ainda na época, e eu saí de casa gravando story. Eu saí de casa gravando story que Deus cura, que Deus faz, e eu tava cheia de dor, e eu tava cheia de problema. Eu tinha começou uma dor assim em volta da minha cintura que não tinha jeito, eu falei, gente, o que é isso? E eu saí daqui de casa e falei, não importa se eu tô com essa dor ou não, eu sei que o meu Deus, independente se ele tá me curando ou não, ele ainda é o Deus da cura, independente se ele tá provendo ou não, ele ainda é o Deus da provisão. E eu saí de casa na segunda-feira de manhã com meu coração grato e eu comecei a gravar a história, falei assim, olha, Jesus cura, Jesus salva, e enquanto nós fazemos a obra dele, ele trabalha na nossa vida, tal, falei com tanto fervor, e desliguei os stories e fui olhar umas mensagens enquanto eu ia para o meu serviço. E eu vi que uma pessoa inusitada tinha me mandado mensagem
E eu abri a mensagem, assim, né, sem saber o que era, porque eu não esperava que essa pessoa fosse me mandar uma mensagem, ainda mais em áudio. E eu abri o áudio e essa pessoa falava: Melody, enquanto eu orava, Deus me mostrou você. E eu não sei explicar, mas ele me mostrava uma dor, um incômodo muito forte em você por debaixo da sua barriga. E ele tá mandando eu te falar que ele tá te livrando de uma infecção que o inimigo queria pôr aí. E eu comecei a chorar no meio da rua porque eu não tinha comentado sobre isso com ninguém. E eu mandei um áudio, agradeci ela, né? Agradeci pelas orações, falei: olha, amém, eu recebo. E aquela dor sumiu. Aquela dor foi diminuindo. E hoje eu não sinto mais essa dor, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então o que eu tenho para falar para vocês é que a nossa fé precisa ser provada, porque aquilo virou um testemunho na minha vida. E aquilo fortaleceu a minha fé de uma tal forma. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês é: de fato, enquanto nós fazemos a obra de Deus, Deus cuida de nós. Eu saí da minha casa naquele dia precisando de cura e eu estava profetizando cura na vida de outras pessoas. Eu saí de casa naquele dia precisando de ajuda e eu estava me dispondo a ajudar outras pessoas. Então, enquanto nós falamos de Deus, enquanto nós cantamos de Deus, enquanto nós fazemos a obra dele, ele está cuidando da nossa vida. Enquanto eu estava profetizando bênção na saúde de outras pessoas, o Senhor estava trabalhando na minha saúde. Então, creia nessa palavra, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Se você chegou aqui até 21 minutos e 47 de vídeo, que Deus abençoe a sua vida muito, muito, muito. E que Ele te dê segurança, que Ele te dê paz, que Ele te dê fé para conseguir viver esses momentos difíceis da sua vida e absorver algo bom de tudo isso, absorver uma lição de tudo isso, porque nós precisamos desses momentos de fragilidade nas nossas vidas para que a nossa fé seja provada e aprovada, para que a nossa fé seja exercitada, fortalecida. Amém? Que o Senhor possa repousar sobre o seu coração nesse dia e que essa palavra tenha sido como um conforto na sua vida, em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus e muito obrigada por assistir.